Por volta de 65 milhões de anos atrás, a Terra girava mais rápido, os dias eram meia hora mais curtos e os continentes que conhecemos hoje estavam começando a tomar forma. Os dinossauros haviam sido quase exterminados, a era dos mamíferos estava surgindo e sapos do tamanho de gatos era uma coisa totalmente normal. Eles não foram os primeiros sapos nem nada. Os sapos já existiam há 180 milhões de anos. Com o tempo, seu corpo não mudou muito, exceto em tamanho. Aqui entra em cena o Beelzebufo, o maior, pior e mais assustador sapo que já existiu. Os cientistas encontraram sua primeira amostra de osso em Madagascar. Demorou 15 anos para juntar todo o esqueleto. Passo a passo, eles montaram o esqueleto do sapo, como um antigo quebra-cabeça. Quando viram que encontraram uma criatura enorme com um escudo estranho, deram a ela um nome épico. É uma mistura de grego e latim, e significa sapo blindado do abismo. Oh! Esse carinha não pulava de um lírio para o outro pegando insetos. Isso seria muito pacato. Ele gostava de viver em lugares secos e usava um estilo de caça de sentar e esperar. Ele se misturava com o ambiente, esperando. E então, bum! Ele saltava para pegar seu almoço. Ele tinha uma cabeça enorme, uma boca extremamente larga. Eu sei como é. E mandíbulas poderosas com dentes enormes. O Beelzebufo passava seus dias comendo lagartos, mamíferos, sapos menores e talvez até dinossauros bebês. Mesmo sendo do tamanho de uma bola de praia, ainda assim teve sorte. Ele viveu em Madagascar, a salvo dos grandes e perigosos dinossauros que governavam outras partes do mundo. A armadura em suas costas era quase como um casco de tartaruga. Ele era assustador e forte o suficiente para se proteger de pequenos dinossauros e crocodilos. Outra razão para essa armadura é que ela ajudava o sapo a sobreviver no calor seco. Assim, ele era capaz de cavar e se esconder no subsolo, longe do sol escaldante. Os maiores sapos de Madagascar hoje em dia são apenas sapos de tamanho normal. Um lanche matinal perfeito para o Beelzebufo. A maior rã da Terra nos dias de hoje é a rã Golias, da África Ocidental. Ela também cresce até o tamanho de um pequeno gato, mas não está relacionada a esta incrível besta pré-histórica. Agora, o sapo mais famoso do planeta hoje em dia não é outro senão o Kermit. Ele não é muito grande e não come outros sapos. Então vamos seguir em frente. Os cientistas descobriram que Beelzebufo tem alguns parentes vivos, mas não na África. É sua boca grande que lhe deu o nome. Se trata do sapo Pac-Man, da América do Sul. Mesmo os maiores sapos Pac-Man ainda são de 2 a 3 vezes menores do que seu famoso ancestral. Eles têm chifres pequenos na cabeça e usam as mesmas táticas de caça do tipo sentar e esperar. Os pesquisadores usaram esses sapos para descobrir a força de mordida de seus parentes pré-históricos. Eles usaram 2 placas revestidas de couro. O sapo mordia as placas, o que mostrava aos pesquisadores o quão forte era sua mordida. Para encurtar a história, o Beelzebufo tinha uma força de mordida de cerca de 220 quilos. Nada mal. Mas a mordida de um crocodilo do Nilo é 10 vezes mais forte que isso. Provavelmente é mais seguro evitar qualquer um desses caras. Então, como esses sapos Pac-Man chegaram à América do Sul? Há milhões de anos, a América do Sul, a Antártica e a África estavam, na verdade, todas comprimidas juntas, em uma espécie de torta continental chamada Pangeia. Os sapos poderiam ter saltado através da Antártica em busca de comida ou um lugar aconchegante para morar, e este costumava ser um lugar muito mais quente naquela época. Este sapo gigante de Madagascar era único, com certeza, mas não era o único gigante na Terra. Se estivesse vivo antes, provavelmente teria feito amizade com a Meganeuropsis. Não confundir com a Megan de Sussex. Este é o maior inseto conhecido que já existiu. Parecia uma libélula, uma grande libélula. Suas asas se estendiam por toda a extensão do ombro, até a ponta dos dedos. Já voava muito antes de os dinossauros voadores surgirem. Naquela época, havia muito mais oxigênio ao redor. É por isso que esta libélula foi capaz de crescer tanto. Outra razão para seu tamanho? Não havia mais ninguém voando em busca de um saboroso lanche de libélula. Este inseto teve tempo de desenvolver dentes perigosos e descobrir como voar como um profissional. Megatherium americanum, a grande besta da América, foi o ancestral das preguiças de hoje. Hoje em dia as preguiças têm uma má reputação por serem super lentas e meio chatas. Mas as preguiças do passado andavam sobre 2 patas e viviam no chão. Esta preguiça gigante tinha a altura de uma girafa quando estava em pé sobre as patas traseiras. Era pesada como um hipopótamo e parecia um urso.
Tinha garras enormes, mas provavelmente era vegetariana. Os primeiros humanos possivelmente a viram vagando por aí, pois ela só foi extinta há cerca de 10 mil anos. Tatus gigantes também circulavam naquela época. Eles costumavam ser do tamanho de um fusca. Assim como os tatus de hoje, eles tinham uma enorme carapaça dura feita de osso e eram super pesados. Eles pareciam muito assustadores, mas eram apenas vegetarianos inofensivos. Os cangurus pré-históricos regulares tinham uma face achatada e olhos apontando para frente. Eles nem pulavam. Eles pesavam tanto quanto um cavalo e eram tão volumosos que só podiam andar sobre suas patas. Eles usavam o único dedão do pé para se mover rapidamente pelos bosques e planícies, procurando por deliciosas folhas e arbustos, e podem até ter usado a cauda como um quinto membro. Fora isso, eles têm muito em comum com os cangurus modernos. Mas o diprotodonte, o maior tipo de canguru já descoberto, era do tamanho de um rinoceronte. Ele tinha fortes pernas peludas, assim como um canguru. Mas esse cara não gostava de pular para todo lado. Ele passava a maior parte do tempo mastigando arbustos e descansando à beira de um lago ou rio. Parece bom pra mim. O maior tubarão que já existiu foi... sim, o megalodonte. Imagine, um grande tubarão branco, agora encurte o nariz dele, alise a mandíbula e estique aqueles dentes pontiagudos. Essa coisa era enorme, tão longa quanto uma pista de boliche e tão pesada quanto uma baleia azul. Megalodontes fêmeas eram provavelmente 2 vezes maiores que os machos. Mesmo que tenham desaparecido há muito tempo, sua comida ainda está vagando por aí. Tartarugas marinhas gigantes, focas, botos, baleias menores. Uma delícia! O megalodonte provavelmente tinha a mordida mais poderosa de todos os tempos. E era tão grande que precisava de bastante comida todos os dias. Os cientistas encontraram fósseis de megalodonte na costa de todos os continentes, exceto na Antártica. Os tubarões não têm ossos regulares, com exceção dos seus dentes afiados. Essa é uma das razões pelas quais eles são tão rápidos e hábeis na água. Escorpiões gigantes governavam lagos e rios e até nadavam no oceano, cerca de 400 milhões de anos atrás. Eles tinham garras do tamanho de pinos de boliche. Comparando-os com outros escorpiões, eles calcularam que esse escorpião marinho gigante costumava ser 2 vezes maior que uma geladeira, se você incluir suas garras. Ele provavelmente cresceu tanto pelo mesmo motivo que aquelas libélulas monstruosas. Havia níveis muito mais altos de oxigênio no ar naquela época. Os antigos crocodilos de água salgada eram quase do tamanho de um ônibus e pesados como um elefante. Eles viveram há cerca de 130 milhões de anos e estavam no topo da cadeia alimentar. Então, o que eles comiam? Praticamente tudo que chegava um pouco perto demais. Alguns milhões de anos após a queda dos dinossauros, uma nova fera gigantesca assumiu o controle. Era a Titanoboa, a maior cobra que o mundo já viu. Ela era longa como um poste de telefone e pesada como uma girafa. Essa cobra se comportava como a sucuri dos dias atuais, passando a maior parte do tempo na água, mastigando qualquer coisa que pudesse encontrar. O maior lagarto de todos os tempos, o bisavô do famoso dragão de Komodo, se chamava Megalania. Ele tinha dentes super perigosos, equipados com um veneno potente. Isso o torna o maior animal venenoso de todos os tempos. Algumas das maiores aves de todos os tempos viveram há cerca de 50 milhões de anos. Pense em um albatroz com uma boca seriamente perigosa. Sua envergadura era do tamanho de 3 jogadores da NBA. Não foi fácil descobrir sobre esses pássaros enormes e seus estilos de vida. Os pesquisadores pegaram fósseis desde a Antártica até a Califórnia para compará-los a ossos de espécies relacionadas. Naquela época, a Antártica era muito mais quente do que hoje. Estava coberta de samambaias e abrigava diversos animais, marsupiais, sapos, pinguins antigos, albatrozes e até falcões.